Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo de Psiquiatra. E nesse episódio, é uma continuação do episódio anterior, que o Pedro, que fez um super aprofundamento para vocês e deixou isso tudo mastigado de forma didática sobre sono, vai abordar agora os tratamentos de insônia. Lembrando que no último podcast, o Pedro entrou em detalhes sobre como funciona o sono e a insônia, vale a pena conferir. E agora ele vai falar sobre os tratamentos para insônia. É isso, né, Pedro? É isso aí, pessoal. Obrigado novamente por esse formato aí. Acho que esse é um tema fundamental. Acho que as pessoas, todo mundo se beneficia aí de saber como que o insônia, mesmo que você não tenha insônia, quer dizer, em algum momento você vai precisar saber como é que essa parte importante do seu dia funciona, que são essas horinhas aí que você dedica ao sono todos os dias da sua vida. Interessante, Pedro. E eu ouvi dizer, né, no caso de você mesmo, e eu achei super interessante, que há 12 passos, é isso? A gente pode resumir em 12 passos dormir bem? Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente pode resumir de maneira abrangente, sabendo que as pessoas também precisam de uma informação com uma certa organização para poder ser absorvida, né? Então dá para falar em 12, sim. Ah, bacana. Bom, e é o seguinte, né? Lembrando que muitas pessoas aí estão, então, aflitas, né? E é uma informação que vai, acho que, ajudar muita gente de como dormir bem, ainda mais que nem a gente falou no podcast anterior, como o estresse está correlacionado ao sono, né, num ciclo vicioso, como hoje em dia tem também uma questão de muitas pessoas que não têm uma percepção, na verdade, de quão elas se beneficiam dormindo mais próximos 7 horas. Acho que você deu uma dica super importante no episódio anterior de experimente 2 semanas, né? Se você acha que com 4, 5 horas você já fica bem, experimente 2 semanas dormindo 7 horas para ver como é que você fica. Então, assim, tem várias dicas, né? Numa espécie de psicoeducação, que é um tema que a gente gosta bastante sobre o que seria um dormir bem. Então, vamos lá, né? Quais são esses passos que os nossos pacientes precisam para dormir melhor? Acho que a primeira coisa, até que eu já falei no outro episódio, é um pouco que para algumas pessoas pode ser chocante, né? Que a cama deve servir para dormir, né? Quanto mais a gente evitar fazer outras coisas na cama, mesmo leitura, porque as pessoas acham que eu vou pegar um livro, vai ser saudável eu ler na cama. É claro que para muitas pessoas pode ser ok, e nem quando a gente fala que algo não é saudável, algo vai gerar problema. Porque alguém pode dizer, mas faz 10 anos que eu durmo na cama e eu durmo bem. Ok, mas se você tem insônia, ou se você percebe que você começa a ler na cama, mesmo livro físico em papel, e você começa a dormir mal, você deve evitar esse hábito. Por quê? Um sono, ele depende de uma relação saudável cama-sono. É um automatismo para o nosso sistema nervoso central, que quando você deita na sua cama, isso deve ser um sinal muito forte para o seu cérebro que você vai dormir. Por exemplo, nos anos 90, muita gente dirigia sem cinto. Para a maior parte das pessoas hoje, é estranho dirigir sem cinto. Você se sente meio esquisito. Existe algum impedimento físico para isso? Não. Todo mundo pode, teoricamente, dirigir sem cinto. Mas a imensa maior parte das pessoas dirige com cinto. Por quê? Porque existe uma associação entre você sentou ali no carro para dirigir, sentou no volante, a pessoa automaticamente põe um cinto. Isso é um automatismo. A gente quer que aconteça uma coisa parecida entre deitou na cama e dormiu. Isso não vai acontecer se o seu cérebro tiver sido treinado para que muitas coisas aconteçam na cama. Além de dormir, você lê, você vê televisão, você fica no celular, você fala com amigos, você estuda, trabalha, você briga com seus parentes na cama. Quer dizer assim, são coisas que não... é pra dormir. Essa é a regra. A cama é o refúgio pro sono. E de preferência o quarto. De preferência não fazer essas coisas no quarto. Se você tiver essa possibilidade, claro. Né? Então essa é uma regra. E claro que aí...
A gente também falei disso no outro episódio, uma rotina de relaxamento que vai variar entre 1 a 3 horas antes de dormir. Que 1 a 3 horas antes de dormir, você comece a mostrar para o seu cérebro que você tá na hora de dormir. Isso para quem tem filho pequeno, sabe que essa rotina é fundamental. Você começa a informar a criança, ela automaticamente percebe que ela vai tomar banho, ela vai fazer tal coisa, tem uma rotina de atividades para que daí ela durma. E o nosso cérebro também precisa desse treinamento. Isso é uma coisa interessante, porque as pessoas têm uma tendência a querer que o nosso organismo funcione como se tivesse um controle remoto, que desliga. Isso não funciona, nós não temos a capacidade de ter sono ou de tirar sono voluntariamente, da mesma forma que a gente não tem a capacidade de ter fome e tirar fome. Estou com fome, vou fazer força para não sentir fome. Isso não existe. Da mesma maneira como não existe estou com sono, vou fazer força para não ter sono. Você pode brigar com o sono, se recusar a dormir, mas o sono tá lá. E a mesma coisa com propensão ao sono. Então o que você pode fazer é indiretamente construir condições para que o seu organismo chegue à noite, chegue na hora que você dedicou para dormir com sono. E aí essa rotina é fundamental, rotina de relaxamento. A gente fala com um tom mais baixo, a gente não faz certas coisas meio agitadas e assim por diante, né? Eu acho que isso que você falou, Pedro, é fundamental, porque como esses gatilhos, né, por assim dizer, podem fazer com que a gente já induza na gente se dormir. Eu acho que é natural para as pessoas, por exemplo, pensarem que, poxa, se você imagina um exemplo mais assim esdrúxulo de você chegar, já se jogar numa cama bagunçada com a roupa de trabalho, né, colocar, sei lá, carteira, o celular do lado da cama e dormir, assim. Bem diferente de, por exemplo, você tá lá de pijama, sua cama bem esticada, você já deita, já vem uma sensação de que o sono vai iniciar, e isso não é nada negligenciável, né? Nosso cérebro funciona, como você falou, desde a infância com essas rotinas, né? Porque você falou uma coisa importante, né, essa questão do indivíduo chegar agitado e deitar, né? Ele vai demorar para relaxar, ele vai, entre aspas, relaxar na cama. Uma hora ele vai dormir. Mas esse processo de relaxamento na cama não deve ser feito. Você não relaxa na cama. Você relaxa fora da cama. Porque se você for para fazer esse relaxamento na cama, você vai, como eu falei, associar a cama a algo que não é dormir. E aí, no fundo, tem uma outra ideia que é o seguinte: as pessoas devem ir dormir quando elas estão com sono. Elas não devem ir dormir antes. Essa história de eu vou dormir antes, poder estar na cama para descansar é um problema, porque, novamente, você compromete a relação cama-sono. Isso é uma coisa tão importante que isso está explicitamente descrito em guideline, né, que são as orientações internacionais que a gente usa para orientar bons tratamentos em medicina, em saúde geral, e não deixa de ser diferente em medicina de sono, insônia, psiquiatria. Então, a ideia é que as pessoas vão para a cama quando elas estiverem com sono. E sono é uma propensão a dormir, não é fadiga, não é cansaço, francamente, não é tristeza, não é chateação, não é mudanças de humor. É propensão a dormir. Tá lendo? Pálpebras pesadas, bocejos, aquela sensação que você não consegue ler, sabe que você lê, de repente você pula, de repente você não prestou atenção em nada. Essa sensação, às vezes, de que vai acontecendo, que a pessoa vai ficar propensa a sono. Aí você vai dormir, aí você vai adormecer, você vai se deitar na cama, botar a cabeça no travesseiro e adormecer. E aí você vai ter uma latência do sono pequena. A latência do sono é o tempo entre tentar dormir e conseguir, entre deitar a cabeça no travesseiro para dormir e conseguir dormir. Que uma latência do sono saudável vai de 5 minutos a 30 minutos. Quem também dorme direto, aquela coisa de, nossa, eu já estava dormindo antes de deitar a cabeça. Isso tende a ser uma pessoa que está com uma privação de sono, né? Que é uma pessoa que está privada de sono e que ela está com uma sonolência excessiva, seja ela tem uma apneia de sono ou é uma pessoa que está deliberadamente dedicando menos horas do dia para dormir, né? Então isso não é uma coisa saudável. Eu acho fascinante isso, Pedro, que você falou, né, da discriminação. Eu acho um tópico muito interessante, né? Como é que você discrimina o que está acontecendo com você, né? Não é fadiga, né? Cansaço é sono, né? Da mesma forma, o que eu estou sentindo, né? Assim como as pessoas elas conseguem nomear e discriminar o que acontece com elas mesmas, eu acho isso uma habilidade fantástica. É importante. E é muito interessante como isso também pode ser importante para o sono, né? Então, quer dizer, você falou de 3 temas, né? Função da cama, rotina de relaxamento e quando ir para a cama, né? E tem algum outro tema, né? Que seria o 4º tema, né? A regra dos 20 minutos, o que é isso? Esse é o que mais choca as pessoas, né? A regra dos 20 minutos é o seguinte: se você não dormiu, você deve levantar da cama.
Se você acordou de noite e você não dormiu em 20 minutos, você deve levantar da cama. 20 minutos estimados subjetivamente, sem olhar no celular, sem olhar no relógio. Por quê? Porque você não deve ficar na cama sem dormir. Só que aí você tem que ter preparado uma rotina de relaxamento saudável para você. Um local com conforto para você fazer uma atividade relaxante. Um exercício de meditação, uma prática mindfulness, um livro que está ali numa poltrona confortável para você, um chá de ervas, sem que seja chá verde ou chá preto, alguma bebida quente desse tipo que você possa relaxar, e aí você volta a dormir. Por quê? Se você acordar agitado, alerta, tenso, ou se você não dormir imediatamente nesses 20 minutos, e você permanecer na cama, você está comprometendo a relação cama-sono. Essa é uma parte central de tratamento de insônia, chama controle de estímulo, é uma técnica comportamental, né? Se você seguir essas regras isoladamente, isso ajuda no sono. Entendeu? Interessantíssimo, Pedro. Ou seja, né? Aquela coisa de você ficar rolando na cama de um lado para o outro, lutando contra a insônia, ou antes disso, que nem quando você estava falando sobre os passos 1, 2, 3, você também comer na cama, jogar Candy Crush, ouvir música alta no quarto, quer dizer, poxa, vai dar... não vai dar ruim, como dizem hoje, né? Exatamente, vai dar bem ruim. E voltando aí para os nossos números, então, né, até para o pessoal memorizar, e o passo número 5, o que seria? Famosos cochilos, né? Se a gente lembrar dessa questão que eu falei no outro episódio dos sistemas, né? Lembrar da bexiga que a gente quer encher, que ela chegue cheíssima pra noite. Cochilo, se você... O indivíduo que dorme, ele esvazia a bexiga. Então ele chega com a bexiga menos cheia. Agora, existem aquelas pessoas que são cochiladores profissionais, né? Então, é uma coisa meio familiar, às vezes, de tirar um cochilo, isso não necessariamente é um problema. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não durmo. Eu às vezes, mesmo quando eu não dormir bem, eu evito dormir à tarde porque eu sei que eu não me controlo, eu vou dormir mal, eu vou acordar mal-humorado, eu vou acordar tenso, meio que não me acordo legal. Então, é um hábito que eu não tenho. Por outro lado, algumas pessoas preferem tirar o cochilo meio que para compensar uma noite mal dormida. Isso não é saudável, isso deve ser evitado. Agora, eu tô dando essas orientações, eu vou fazer um disclaimer aqui, né? Assim, tudo isso não vale se a gente estiver falando de segurança. Ninguém deve dirigir com sono, operar máquinas pesadas com sono. Então, tudo isso, se for para comprometer a sua segurança, não vale. Então, se você pegar a estrada, você dormiu mal, você tem que tirar um cochilo. Você vai dormir pior à noite? Provavelmente, mas a prioridade é segurança, tá? Então, isso é bem evidente. Se for inevitável dormir, eles devem durar no máximo 20 a 30 minutos e acontecer antes das 3 da tarde. Então, isso é importante evitar. Por quê? Porque se você dorme mais tempo, e aí lembrar que eu falei no podcast, no episódio anterior, sobre as fases do sono, fase não REM, 1, 2, 3 REM, quando o indivíduo vai 1, 2, 3, a fase 3 é a fase do sono profundo. Essa fase é difícil de acordar, então o indivíduo deve evitar entrar em fase do sono profundo também durante a tarde, tá? Então isso é importante, né? É interessante, Pedro. Você está falando sobre cochilos, né? Os cochilos profissionais, né? Assim, as pessoas que cochilam, né? Impressionante como, né? Já vi muito isso, né? Aquele domingo, né? Todo mundo cochilando. Interessante saber que isso não é bom para o sono. E o que você acha daquelas pessoas, né? Que compensam demais o sono, né? Já ouvi essa palavra binge sleeping, né? Esse final de semana eu vou dormir demais, né? Que bom, eu não vou trabalhar, eu realmente vou dormir o dia inteiro, né? A gente conhece o binge drinking, né? Aquela pessoa que bebe demais num curto espaço de tempo, mas também tem a pessoa que faz um binge sleeping, né? Qual que é a consequência disso? Aí a pessoa faz no final de semana uma alternância entre um binge sleeping e um binge watching, né? Exatamente. Binge watching também pode estar associado ao binge sleeping. Aí dorme Netflix, fica nisso o fim de semana inteiro. Isso obviamente não é saudável, né? Então compensar a noite mal dormida, seja dormindo mais no final de semana ou em algum dia, isso vai gerar um problema relativo à rotina de sono, que deve ser regular. É claro que as pessoas devem dormir, dedicar o número de horas apropriado, e até o Marcelo citou já o que eu falei no outro episódio, de, puxa, você está dormindo 6 horas, 5 horas, experimenta dormir 7, mas você não vai dormir, não é para dormir 10.
é para ir de 6 para 7. Durma toda noite 7. Agora, tem uma outra questão que as pessoas também compensam permanecendo mais tempo na cama. Até falei no outro episódio, alguém, por exemplo, que tem uma insônia e a pessoa começa a dormir mal, ela vai permanecendo um pouquinho mais de tempo na cama cada vez. E aí ela pode, por exemplo, chegar numa situação de que ela tá na cama 10 horas, digamos, por dia, e em cada 24 horas ela permanece 10 na cama e ela efetivamente consegue dormir 7, 6. O que ela fez? É claro que se ela tá na cama, gente, 10 horas e dorme 7, ela tá 3 horas acordada na cama, certo? E aí já rompeu a regra da cama, a função da cama. Essa compensação não funciona. O que acontece com o sono? Imaginem que você tem uma massa de pizza e que você vai fazer, tem uma massa que é suficiente para você fazer uma pizza de 7 centímetros de diâmetro. Diâmetro é aquele 2 raios, né, assim, da pizza. Mas você quer fazer uma pizza de 10 centímetros. O que você vai fazer? O que vai acontecer com essa massa dessa pizza? O que vocês acham? Ela vai ficar mais fina. E o que vai acontecer se ela ficar mais fina? Ela vai fragmentar. E é o que acontece com o sono, ele fica fragmentado. O indivíduo que transforma a pressão de sono para 7 horas, 8 horas em 10, ele faz com que o sono fique mais superficial, ele fragmente, rompa a arquitetura do sono, fazendo com que o sono seja de qualidade ruim, que ele seja não repousante. E aí o indivíduo começa, mas eu descanso. O que acontece? Que eu descanso 10 horas e eu tô imprestável, parece que fui atropelado por um caminhão. Porque o indivíduo tem um sono ruim, ele tem um sono cujas fases do sono estão mal distribuídas. Ele tem pouco sono profundo, ele tem muito sono superficial. E a ideia é qual? Uma ideia paradoxal. Porque o indivíduo tende a achar que ele tem que ficar mais tempo na cama. Vou ficar 12 horas, então. Ou no final de semana, pelo menos, vou ficar 12, que eu posso compensar. Oba, tem feriado. O que ele precisa fazer, na verdade, é ir para a cama quando ele está com sono, não ficar na cama se ele não dormir, e sim reduzir a quantidade de sono, quantidade de tempo que ele fica na cama, para comprimir o sono. Isso é um outro tratamento que é compressão de sono. Quem que não pode, quem que tem que fazer isso com cautela e muita supervisão médica? Pessoas que têm uma doença em que dormir um pouco menos pode gerar descompensação dessa doença. Os 2 exemplos clássicos, epilepsia e transtorno bipolar. Então, privação de sono pode gerar crises epiléticas em quem tem epilepsia e pode gerar descompensações de humor em quem tem transtorno bipolar. Então, aí a pessoa tem que fazer com uma baita supervisão. Mas aí o indivíduo tem um neurologista, o indivíduo tem um psiquiatra, ele deve acompanhar esse processo, que é o indivíduo ficar menos tempo na cama. Isso pode ser feito, digamos, de um jeito mais radical, que é ficar na cama. Ele está dormindo 7 horas, ele vai ficar 7 horas na cama. Ou 7 horas e meia, 8 horas, mas não 10. Ou ir comprimindo, ficar uma semana 9,5, uma semana 9 e assim por diante. Mas é claro que esse é um processo um pouco mais complicado, que exige uma supervisão médica, né? Maravilha, Pedro. Voltando aqui então para quem está anotando, né, os nossos passos do sono, né? Então, número 1, a função da cama, que é basicamente dormir, né? E quando ou atividade sexual, mas quando não estiver acontecendo o dormir, sair da cama. Não tô proibindo as pessoas de terem intimidade na cama, né? Só tô dizendo que talvez seja essas 2 funções, dormir e atividade sexual. Talvez isso seja o que é viável, né? Assim. É verdade, Pedro, é verdade. Não vamos proibir, também é saudável. Mas enfim. Também é saudável. Número 2, rotina de relaxamento. 3, quando ir para a cama. A regra dos 20 minutos, que é o número 4. 5, cochilos, evite cochilos, né? E o 6, evite a compensação de sono, que como o Pedro bem explicou, é você pedir uma pizza no iFood e comer na cama, né, Pedro? Não, mais ou menos. Né? Era que esticar o seu sono e você ficar compensando, você vai estragar a arquitetura dele. Né? Bom, vamos pro 7, então? E aí, qual que é o no 7 é engraçado, porque aí a gente chega na higiene do sono, né? Porque as pessoas, tipicamente, se você olhar como dormir bem, faça higiene do sono. Higiene do sono é necessário, mas é quase sempre insuficiente. Todo mundo já teve um paciente que tomava 12, 15 cafés por dia e que dormia mal, e aí ele parou de tomar café e ele passou a dormir bem. Mas para a imensa maior parte dos pacientes, a gente precisa dessas regras anteriores, que é uma questão de estabelecimento de um controle de estímulo, como eu falei, assim como uma janela de sono saudável. Eu falei de cronotipo no outro episódio, da pessoa de escolher horários que ela possa dormir, sejam coerentes com os interesses dela, sem
procrastinar o sono sem ter privação voluntária de sono, ao mesmo tempo que ela estabelece uma rotina de relaxamento, tem uma estabilidade de horários de dormir ao longo das semanas e meses. Agora, o que a gente tem de higiene de sono, basicamente aí para resumir, são 4 fatores. Substâncias que bagunçam o sono, para mais, para menos. Então, é álcool, drogas, maconha e, gente, obviamente, cocaína, né? Assim, outros estimulantes como cafeína, efedrina, e as pessoas ficam usando, às vezes, analgésico e não veem que em alguns analgésicos existem estimulantes, efedrina, fenilefrina, nicotina, tabagismo também então, eventualmente, inclusive, vai parar de fumar, talvez não dê para consertar o sono e parar de fumar simultaneamente, tem que fazer uma coisa depois da outra, tem que fazer as duas, porque as duas são importantes. Alguns remédios podem gerar insônia, como estimulantes, metilfenidato, que a Ritalina conserta, o Venvance, aí, amplamente prescrito atualmente, que é a lisdexanfetamina, né? Bupropiona, que é um antidepressivo que pode gerar isso, corticoides, né, remédios anti-inflamatórios, prednisona, metcorten, etc. Muitas outras medicações podem, então, para quem tem insônia, vale a pena sentar com um médico e revisar a prescrição extensivamente, não só a prescrição de remédios, mas de fórmulas, etc. Vale lembrar que chá preto e chá verde também tem estimulantes, tá? Coca-Cola e chocolate também tem cafeína. E aí, então, Guaraná, exatamente. Então, veja, esses são substâncias. Os outros 3 tópicos da higiene do sono se referem ao ambiente, que, gente, é luz, som e temperatura. Então, você ter um ambiente que tenha uma luminosidade correta, uma temperatura apropriada, que é um pouquinho mais fria do que no dia a gente tem essa questão. Muitas pessoas se beneficiam de ter uma temperatura mais fria, então esse lance de gostar de quarto gelado, para muitas pessoas é realista. Tá? E som, que é ter... E a gente mora em São Paulo, mas existe um problema na urbanicidade que é ruído e luz, né? Porque é uma coisa interessante. Você, mesmo à noite, tem muita luz nas ruas, né? Então, esse é um ponto. Agora, outros tópicos importantes que também se fala é de atividade física, exposição à luz. Isso tem a ver com o que eu falei da pressão de sono, digamos assim, encher a bexiga, de ter atividade física. Possivelmente musculação, uma atividade resistida ajuda mais do que atividade aeróbica. Tem uma meta-análise que fala isso, mas a atividade aeróbica também ajuda, né? Agora, você deve evitar fazer isso nas horas que antecedem o sono, quer dizer, não misturar a rotina de relaxamento com atividade física. Exposição à luz, né, durante o dia, às vezes tomar café da manhã num lugar mais iluminado é bom. E alimentação noturna, que é evitar alimentos muito gordurosos, assim, nas horas anteriores, preferencialmente, então, consumir alimentos, refeições leves, com alimentos de fácil digestão. Um lanche pequeno, então não um grande volume, né, de pão integral com queijo branco, então um lanche mais proteico, com carboidrato mais complexo, pode ser bom, né, então evitar muito carboidrato à noite, então isso também é interessante. Mas veja, isso tudo é muito importante, mas eu vou frisar mais as primeiras recomendações aí, né, então, como eu falei anteriormente. Então, Pedro, assim, aquelas pessoas que falam, por exemplo, não, é interessante, né, a parte do álcool, né, que você falou, algumas pessoas reconhecem, né, claramente, a pessoa toma um drink, um vinho, uma cerveja à noite, adormece às vezes um pouco mais rápido, mas é interessante que, assim, muitas pessoas, elas começam realmente a identificar mesmo, puxa, não dormi bem depois de beber, né? Então é interessante saber que existem, assim, evidências científicas em relação a isso, em relação à supressão do sono profundo, fragmentação da parte do álcool, né? É importante frisar isso, porque algumas pessoas querem relaxar, né, com álcool. Tanto o álcool quanto a maconha, tá? Eu vejo cada vez mais pessoas fumando maconha à noite e achando que isso ajuda no sono. O problema aí, gente, um benefício a curto prazo traz um problema a longo prazo. O álcool vai induzir o sono porque ele é um depressor do sistema nervoso central. A longo prazo, ele vai causar uma insônia crônica, idem a maconha. Então, e aí, a gente não falou aqui de maconha, nem é o tópico, mas, por exemplo, insônia é um sintoma de abstinência de maconha, que é um dos principais causas das pessoas terem dificuldade em parar de fumar maconha. Ou seja, a relação entre maconha e insônia é bem complexa, mas ela não é uma droga, o THC, que é o principal componente da maconha vendida aí, né, como para uso recreativo, não é um componente que
é saudável para o sono, ainda que ele possa ajudar agudamente. Mas, novamente, o tratamento de insônia, isso é uma coisa que eu não falei, que eu deveria ter falado. A consistência dessas intervenções, porque isso tudo que eu falei pode ser, faz parte do que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental para insônia. A consistência disso é grande, é uma coisa assim. Todo estudo é positivo, e não é pouco positivo, é muito positivo. Todos os ensaios clínicos em diferentes populações, adolescentes, adultos não idosos, idosos, pacientes com insônia e depressão, pacientes com apneia do sono e depressão, pacientes com dor crônica e depressão, globalmente, pessoas com doenças neurológicas e depressão, pacientes com câncer pacientes com doenças neurológicas e insônia, pacientes com câncer e insônia. A consistência desses achados é gigantesca. Em resumo, para tratar a insônia, você precisa aprender a dormir, a construir na sua vida as condições para que seu organismo durma e não buscar soluções imediatas atrás de álcool, maconha e remédio para dormir, que é o nosso próximo tema. Com certeza, e essas soluções, entre várias aspas, só vão, na verdade, prolongar o problema e complicar ele. Exatamente. Bom, fazendo aqui para os que estão anotando um resumo extremamente sucinto, então, de quais seriam esses 12 passos que o Pedro nos ensinou. 1. Função da cama, dormir. 2. Tenha uma rotina de relaxamento antes de dormir. 3. Quando ir para a cama? Somente quando você tiver sono. E isso tem a ver com a regra 4 dos 20 minutos. Caso você não consiga dormir em 20 minutos, ou você perceba que faz 20 minutos que você não está dormindo, saia, vai para outro ambiente também de relaxamento e volte quando tiver sono. 5. Evite cochilos. 6. Evite compensar o sono, que a gente chamou de binge sleeping, né? Você compensar noites mal dormidas, você só vai a prolongar seu problema, que é uma espécie de jet lag no seu sono. 7. Álcool. Evite álcool, principalmente à noite antes de dormir. Idem para o item 8, que é a cafeína. Item 9, nicotina e medicações. Super importante também você tratar o tabagismo, né, já que isso também influi no sono, e medicações estimulantes. Revise com o seu médico de maneira detalhada todas as medicações que você toma, porque existem várias que podem afetar o seu sono. 10. Um ambiente de sono com temperatura adequada, em geral menor do que a temperatura durante o dia, um ambiente sem luz, um ambiente sem barulho. 11. Atividades diurnas, como atividade física e exposição à luz, deixar a atividade física mais para o dia, para a tarde, não para a noite, e se expor à luz durante o dia, e o contrário, não se expor à noite. E o item 12 e último, uma alimentação noturna deve ser mais leve, de fácil digestão, porções pequenas, né, e evitar alimentos com muito carboidrato. É isso, Pedro? É isso aí. Maravilha, gente. Então, obrigado, Pedro, por toda essa show de informações aí sobre o sono. E a gente, no próximo episódio, vai falar sobre medicações para insônia. Nos vemos no próximo, pessoal. Grande abraço. Até a próxima, um abraço. É isso aí. Muito obrigado pela audiência.